A ideia de voltar ao passado é uma coisa que acho que nos assola há muito tempo. Se a gente for parar para pensar, a gente vê inúmeros filmes em que os personagens voltam ao passado, eles ficam tentando mudar algumas coisas o tempo inteiro. A gente pode pensar no efeito borboleta, a gente pode pensar num filme chamado Pegue Sue, Seu Passado à Espera, que é um filme que eu adoro, em que a personagem, ela tá casada, os filhos já estão grandes, numa festinha de reunião da escola, ela cai, machuca a cabeça, enfim, volta para o passado. E como ela estava num momento de sofrimento no seu casamento, estava em processo de talvez uma possível separação, ela pensa o seguinte: bom, então eu não me caso, né? E aí as coisas vão ser diferentes. Qual que é o grande erro que esses personagens todos cometem? Ninguém quer voltar ao passado do jeito que era no passado. Todos nós queremos voltar ao passado com aquilo que nós já sabemos sobre os desdobramentos que as coisas vão ter. Então, por exemplo, todas as vezes que a gente faz uma escolha, a gente está correndo um risco. O ideal, eu tenho falado várias vezes na palavra discernimento, o ideal é que a gente use o nosso discernimento para avaliar a situação da melhor forma que a gente conseguir e para aceitar as consequências daquilo que a gente vai fazer. Nesse sentido, a gente escolhe diante daquilo que nos é possível pensar, diante do nível de maturidade que nós temos. Aí é injusto, depois de 10, de 15, de 20 anos, a gente pensar assim: nossa, eu fiz uma escolha totalmente absurda, eu deveria ter pensado melhor. Não deveria, porque eu não tinha condições de pensar de uma outra forma, porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então, assim, seria muito injusto a gente voltar ao passado, sabendo de tudo que vai acontecer e imaginar, porque a gente não tem certeza, imaginar que a gente vai poder fazer diferente. O que acontece então? Muitas pessoas, elas investem muito mais na fantasia, na imaginação, e aí elas ficam pensando: poxa vida, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, se eu tivesse feito aquilo outro, e você está perdendo possibilidades. A única coisa que acontece com a gente quando a gente está muito fixado no passado é a desvalorização do nosso presente. O presente, ele perde o seu significado e principalmente ele perde a sua potencialidade, porque o presente, ele é potencial à medida em que é no presente que eu posso entender algumas coisas, é no presente que eu posso tomar atitudes e é no presente que eu posso construir qualquer caminho. Tudo aquilo que eu quero que aconteça na minha vida a partir de hoje vai ser baseado numa escolha que eu faço exatamente nesse momento. Então, quando eu penso assim, eu queria mudar o passado, eu só queria mudar o passado porque eu já sei, isso é desonestidade. Eu fiz uma referência também num vídeo que eu fiz há pouco tempo do filme The Discovery, e que o argumento é exatamente esse: a partir do momento em que cientificamente se comprova que existe uma vida após a morte, as pessoas começam simplesmente a cometer suicídios. Por quê? Porque assim, isso aqui se torna banal. Parece que pra gente a sensação de validade, ela dá um significado. Então assim, aquilo ali vai acabar em algum momento e eu tenho que ser o mais cuidadoso possível no desenrolar da minha existência. Por quê? Porque vai ter um momento em que ela vai acabar. A partir do momento em que eu entendo de uma forma mágica que isso não vai ter fim, eu passo a desvalorizar esse momento e eu quero uma chance de começar tudo de novo. A gente tem chance de começar tudo de novo, mas a gente tem que começar tudo de novo a partir daquilo que é real. Porque todas as vezes em que a gente rompe, a gente quebra o contato com a realidade, a gente corre um risco muito grave. E a gente corre o risco exatamente de viver num mundo paralelo, no mundo da fantasia, em que o nível de fantasia, por conta da habilidade que a gente tem para criar, para imaginar, ele é tão mais extraordinário e aparentemente tão mais rico que a gente começa a desinvestir de toda a nossa existência. Nesse filme, por exemplo, The Discovery, as pessoas pensavam: quer saber? Não tá tão legal assim, eu queria ter sido músico e virei outra coisa. Então assim, se eu começar tudo de novo eu vou ser músico. Como é que a gente sabe? Como é que a gente tem certeza que nessa outra existência a gente teria a consciência de continuidade? Então assim, eu vou continuar a partir de onde eu parei ou eu vou começar tudo de novo? Se eu vou começar tudo de novo, provavelmente eu não vou cometer os mesmos erros. Mas eu vou cometer alguns erros porque isso faz parte da nossa condição de existentes. A gente comete erros, se a gente está atento, a gente aprende com os nossos erros e nos é dada a oportunidade
de que a gente cometa erros novos e de que a gente possa estar evoluindo nesse processo. Mas todas as vezes em que a gente nega o presente, a meu referencial teórico, que é a Gestalt terapia, ele trabalha com a ênfase no presente. E quando a gente enfatiza o presente, a gente não está desvalorizando ou desqualificando o passado, porque o nosso presente é uma consequência direta do nosso passado. Mas se a gente desvaloriza o presente, a gente perde toda e qualquer possibilidade de criar uma perspectiva diferenciada, de criar novas possibilidades, de criar novas alternativas, e esse é o único caminho. Então, assim, enxergar a coisa de uma outra ótica não é se acomodar, não é desistir, mas é aceitar a realidade. Olha, isso aqui tá doendo pra caramba, tá? Mas não tem outro jeito, é desse jeito aqui. O que eu vou fazer com isso? Ah, eu não queria que fosse assim. Claro que não queria. Eu não quero que seja assim quando uma coisa ruim me acontece, mas eu não tenho o que fazer sobre isso. O que eu vou fazer com isso? Já dizia o Sartre, né? Não importa o que se faz do homem, mas é aquilo que ele faz do que fizeram dele. É óbvio que às vezes as nossas escolhas elas são um pouquinho limitadas, mas é importante a gente lembrar que a gente sempre tem algum tipo de escolha. E uma escolha importante, talvez a mais importante que a gente possa fazer na nossa vida é não olhar para dentro, começar a olhar para fora. Porque quando a gente olha para fora, aí sim a gente consegue enxergar de fato o que está acontecendo. Existe um princípio chamado princípio da indiferença criativa. É conseguir, e isso é muito difícil, a gente pegar uma realidade e a gente enxergar ela em suas polaridades. E a gente entender que existem sempre dois caminhos, existem mais de mais de duas, mais de 20 possibilidades diferentes, mas a gente precisa se posicionar. E a gente precisa parar de negar a realidade para que a gente possa aprender a conviver com essa realidade e que a gente possa amanhã não estar lamentando ontem, não estar lamentando o hoje que virou ontem. Ficou confuso, né, gente? Mas assim, se hoje eu me lamento e eu acho que ontem eu poderia ter feito outras coisas, amanhã eu vou estar falando isso em relação ao meu hoje. Então hoje é o único momento. Isso não quer dizer também que eu vou viver de forma aleatória, como todo mundo está dizendo hoje em dia, de forma arbitrária, que eu vou viver como se eu nunca fosse morrer, mas que eu vou fazer as coisas com um pouquinho mais de consciência para que amanhã eu não queira mudar o meu hoje. É isso que eu queria falar um pouquinho com vocês hoje, ok?